No. foi interrompido. A Me. nossa equipe teve que sair de Londres no avião até Roterdã, na Holanda, e de lá entrar de carro na Bélgica. Ao chegar em Bruxelas, a gente encontrou uma capital recolhida. O coração da Europa, hoje, ficou vazio. Vamos agora ao vivo até Bruxelas, vamos conversar agora ao vivo com o enviado especial Pedro Vitor. Ele tem outras informações sobre os atentados de hoje. Boa noite, Pedro. Boa noite, Renata. As informações que a gente tem aqui é de que há várias operações em andamento nesse momento, só que eles não divulgam exatamente onde é que é, falam numa concentração em 2 bairros, só que isso acabaria ajudando essas pessoas que eles procuram. Isso é uma prática que acontece nesses momentos tão conturbados pós-atentados. Isso tudo acaba criando esse clima que a gente viu na reportagem de ruas um pouco desertas. Esse lugar aqui é uma exceção, é o ponto onde as pessoas fazem um gesto de carinho, tanto às vítimas e também aos parentes. Isso acaba se reverberando também por toda a Europa. A gente tem várias cidades que fazem essas homenagens. Por exemplo, Berlim, no Portão de Brandemburgo, tem as homenagens aqui para essas vítimas. E a Fontana di Trevi, em Roma. Agora, o lugar mais simbólico de todos, claro, é a Torre Eiffel, que se pintou com as cores da bandeira belga. Os franceses que 4 meses atrás compartilharam da mesma dor. Renata. Outras informações de Pedro Vedova, a polícia agora tem 2 bairros belgas em busca do suspeito dos atentados de hoje. Líderes da Europa interpretaram esses atentados de hoje como uma declaração de guerra ao continente. Os 28 chefes de Estado e de governo da União Europeia afirmaram no comunicado conjunto que estão unidos na luta contra o ódio, o extremismo e o terrorismo. Em entrevista na Jordânia, a chefe de política externa da União Europeia, Francesca Mogherini, chorou e lembrou da